Meu nome é Maria Aparecida. Tenho 62 anos. E nunca pensei que fosse ouvir do meu próprio filho as palavras mais cruéis da minha vida. Foi numa quarta-feira de março. O calor estava insuportável aqui em Belo Horizonte. E eu tinha acabado de chegar da feira com sacolas pesadas, suando a camisa, quando entrei na sala e vi Rodrigo, meu filho de 35 anos, sentado no sofá com a Patrícia, minha nora. O silêncio na sala estava estranho, pesado. E quando olhei para os dois, senti que algo muito ruim estava para acontecer. "Mãe, senta aí. A gente precisa conversar", disse Rodrigo com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Fria, calculada. Coloquei as sacolas no chão. O barulho das latinhas ecoou pela casa. E me sentei na poltrona que sempre foi minha. Aquela de tecido florido que comprei quando me mudei pra cá, depois que enviuvei. O cheiro de alho e cebola que trazia da feira ainda estava nas minhas mãos. E por um segundo, pensei se devia ter lavado antes de sentar. Mas a cara do meu filho me disse que não era hora para essas preocupações. "O que foi, filho? Aconteceu alguma coisa?" Perguntei, tentando soar calma, mas meu coração já estava disparado. Patrícia não olhava para mim, ficava mexendo no celular. E isso me deixou mais nervosa ainda. O ventilador do teto fazia aquele barulho chato de sempre. E, de repente, a casa que eu tanto amava parecia um tribunal. Antes de continuar, eu queria pedir uma coisa para vocês que estão me ouvindo. Se essa história está tocando vocês de alguma forma, deixa um like aí, se inscreve no canal e comenta de qual cidade vocês estão ouvindo isso, porque eu tenho certeza que muitas mães brasileiras já passaram por situações parecidas. A gente precisa se apoiar, né? Agora volta comigo, para aquela tarde que mudou minha vida para sempre. Rodrigo respirou fundo e cruzou os braços. "Mãe, eu e a Patrícia estamos noivos há 2 anos. Você sabe disso. A gente quer casar no final do ano, fazer uma festa bonita, começar nossa vida de verdade." Eu sorri, porque sempre sonhei com esse momento. Ver meu único filho feliz, constituindo família. "Que bom, filho! Vocês sabem que podem contar comigo para tudo, né? Eu até já separei um dinheirinho para ajudar com..." Ele me cortou no meio da frase, levantando a mão. "É exatamente sobre isso que a gente quer falar, mãe." Patrícia finalmente olhou para mim, e nos olhos dela eu vi algo que me gelou a alma. Desprezo. "A gente tá planejando nosso futuro", e chegou numa conclusão. Rodrigo se inclinou para frente, como se fosse me contar um segredo. E quando ele falou, cada palavra foi como um tapa na minha cara. "O maior presente que você pode dar pro nosso casamento é desaparecer da nossa família." O mundo parou. Juro por Deus que o mundo parou naquele momento. O barulho do ventilador sumiu. O calor da tarde desapareceu. Até minha respiração travou. Eu olhei pro meu filho, aquele menino que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu. Que eu sacrifiquei minha vida inteira para dar estudo, para dar carinho, para fazer ser gente de bem. E não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Como é que é?" Foi tudo que consegui falar, minha voz saindo baixinha, trêmula. "Você ouviu direito, mãe. A gente quer você longe da nossa vida. Você é muito presente demais. A Patrícia não se sente confortável com você sempre aqui. Sempre opinando sobre tudo, sempre querendo participar dos nossos planos." As palavras do Rodrigo eram como facadas, uma atrás da outra. "A gente precisa de espaço para crescer como casal. E você tá atrapalhando isso." Patrícia finalmente abriu a boca. "É, Dona Maria, a senhora não entende limites. Sempre quer saber onde a gente tá. Sempre quer dar palpite sobre como a gente deve fazer as coisas. Isso não é normal." Ela falava como se eu fosse uma criança sendo repreendida, com aquela voz de professora chata que eu sempre detestei.
Eu me levantei da poltrona, minhas pernas bambas, o coração batendo tão forte que doía. Espera aí! Vocês estão falando sério? Rodrigo, eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha, trabalhei feito uma condenada para você não passar necessidade, para você estudar, para você ter tudo que eu nunca tive. Minha voz estava subindo, o desespero tomando conta. E agora você vem me falar que eu sou um problema na vida de vocês? Exatamente por isso, mãe. Você fez tudo isso e agora acha que tem o direito de controlar minha vida para sempre. Mas não tem. Rodrigo estava de pé também agora, mais alto que eu, me olhando de cima. E naquele momento vi que meu filho tinha virado um estranho. Ah, Patrícia tem razão. Você não respeita nosso espaço, não respeita nossos limites. A gente quer começar do zero, sem interferência. O cheiro da comida que tinha ficado no fogão começou a queimar, mas ninguém se mexeu para desligar. Eu senti uma tontura. Precisei me apoiar na parede. Interferência? Filho, eu só quero o bem de vocês. Quando eu pergunto onde vocês estão, é porque me preocupo. Quando eu dou uma opinião, é porque tenho experiência. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, quentes, salgadas. Eu nunca interferiu na vida de vocês de verdade. Ah, não. Interferiu? Patrícia deu uma risadinha sarcástica. E quando a senhora apareceu no nosso apartamento sem avisar 3 vezes na semana passada? E quando ficou falando que eu não sei fazer comida direito? E quando disse que nosso apartamento é pequeno demais para constituir família? Cada acusação dela era como um soco no estômago. Rodrigo balançou a cabeça. Você não percebe, mãe, mas você é sufocante. A gente não aguenta mais. Por isso tomamos essa decisão. Ele foi até a mesa da sala e pegou-lhe uma folha de papel. A gente já conversou com um advogado. Isso aqui é uma notificação extrajudicial pedindo para você manter distância da nossa vida. Quando ele estendeu aquele papel para mim, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui pegar. Era real. Estava escrito lá, com todas as letras, que eu devia me manter a pelo menos 200 metros de distância do casal, que não podia ligar, não podia mandar mensagem, não podia aparecer no trabalho deles. Eu estava sendo tratada como uma criminosa, pelo meu próprio filho, Rodrigo. Minha voz saiu quebrada. Eu sou sua mãe. E eu sou um homem adulto que quer viver em paz com sua esposa. Patrícia sorriu quando ele falou esposa. E aquele sorriso foi a gota d'água. A gente não quer você no nosso casamento. Não quer você na nossa vida. É melhor assim para todo mundo. Eu olhei ao redor daquela sala, cheia de fotos nossas. Dele criança, de momentos felizes que vivemos juntos. E não conseguia entender como chegamos naquele ponto. O calor da tarde parecia ter voltado com força total. Eu estava suando, tremendo, sentindo que ia desmaiar ali mesmo. Tá bom, eu disse. E minha própria voz me surpreendeu. Calma, firme. Se é isso que vocês querem, então tá bom. Dobrei o papel e coloquei na bolsa. Mas lembra de uma coisa, Rodrigo? Mãe, a gente só tem uma. E quando você perceber o erro que tá cometendo, pode ser tarde demais. Eles não responderam. Patrícia estava de volta ao celular e Rodrigo olhava pela janela como se eu já não existisse mais. Peguei minhas sacolas da feira, caminhei até a porta e antes de sair, me virei uma última vez. Vocês vão se arrepender disso. Falei. E não era uma ameaça. Era uma certeza. Fechei a porta e saí para a rua. O sol de março queimando meu rosto, molhado de lágrimas. Naquele momento, caminhando pela calçada rachada do meu bairro, eu não sabia ainda que aquelas palavras cruéis do meu filho iam despertar uma força em mim que nem eu sabia que existia.
Durante 3 meses eu cumpri aquela maldita notificação à risca. 3 meses que foram os mais longos e dolorosos da minha vida. Acordava todo dia às 5 da manhã, como sempre fiz. Mas agora não tinha mais motivo para preparar café extra pensando que o Rodrigo podia aparecer. Não tinha mais razão para comprar aqueles biscoitinhos que ele adorava desde pequeno. A casa ficou quieta demais. Só eu e o barulho da televisão para não enlouquecer de vez. No começo eu chorava todos os dias. Chorava no banho, chorava fazendo comida, chorava vendo novela. A dona Helena, minha vizinha de 30 anos, tentava me consolar. Ah, Maria, isso passa. Menino, quando casa, fica meio perdido mesmo. Mas eu sabia que não era isso. O que eu vi naquele dia nos olhos do meu filho não foi confusão de homem apaixonado. Foi rejeição pura. Foi desprezo construído tijolo por tijolo pela Patrícia, que desde o primeiro dia quis me tirar da vida dele. As amigas do meu grupo da igreja também tentavam ajudar. A Conceição, que tem 5 filhos, dizia: "Você deu liberdade demais para ele, Maria. Filho homem precisa de pulso firme." A Marlene, que perdeu o marido no mesmo ano que eu, suspirava: "É porque você mimou demais depois que ficou viúva. Quis ser pai e mãe ao mesmo tempo." Cada comentário era como sal na ferida. Porque, no fundo, eu sabia que elas podiam ter razão em alguma coisa. Mas isso não diminuía a dor que eu sentia. Durante esses 3 meses, eu soube pelos outros como estava a vida deles. A comadre Lúcia, que trabalha no mesmo prédio que a Patrícia, me contava as novidades. Eles marcaram o casamento para o dia 15 de dezembro, Maria. Uma festa grande no salão do clube. Mais de 200 convidados. Meu coração se espremeu quando ouvi isso. Meu único filho ia casar e eu nem sabia. Pior, eu não estava convidada. E sabe o que mais? Continuou a Lúcia numa tarde, tomando café na minha cozinha. Eles estão dizendo para as pessoas que você morreu. A Patrícia conta para todo mundo que o Rodrigo perdeu a mãe ano passado, que por isso eles querem um casamento mais reservado, sem muita alegria. Quando escutei isso, a xícara de café tremeu na minha mão. Eles não só me expulsaram da vida deles, como me mataram simbolicamente. Para a sociedade, para a família, para amigos, eu não existia mais. Foi aí que alguma coisa mudou dentro de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes começou a crescer, devagar, como fogo em palha seca. Eu passava as tardes na varanda, olhando o movimento da rua, e comecei a planejar. Não sabia ainda exatamente o quê, mas sabia que não ia ficar quieta para sempre. Não ia deixar eles me matarem em vida sem fazer nada. A primeira coisa que fiz foi procurar a doutora Karina, uma advogada conhecida da família que sempre foi muito simpática comigo. Marquei uma consulta no escritório dela no centro da cidade. Me arrumei toda, coloquei meu vestido azul mais bonito e fui lá expor a situação. Dona Maria, legalmente eles podem pedir para a senhora manter distância sim. Ela me explicou, ajeitando os óculos no rosto. Mas essa notificação que eles fizeram é meio absurda. 200 metros? Isso é exagero. E, principalmente, eles não podem impedir a senhora de frequentar lugares públicos só porque eles também frequentam. Ela mexeu nos papéis em cima da mesa. A senhora tem direitos também. Mas, doutora, e se eu quiser ir no casamento deles? Tecnicamente, se for num lugar público, eu posso, né? Ela me olhou com aquele jeitinho de quem sabe que eu estava aprontando alguma. Dona Maria, a senhora pode sim frequentar lugares públicos. Agora, se a senhora for lá causar tumulto, aí sim pode dar problema. Deu uma pausa. Mexeu de novo nos papéis. Mas se a senhora for lá só observar, como qualquer cidadã comum que passa na rua, não tem lei que impeça isso. Saí do escritório da doutora Karina com uma sensação estranha no peito.
Pela primeira vez em 3 meses, eu tinha esperança. Não de reconciliação. Essa eu tinha perdido completamente. Mas de alguma coisa que eu ainda não sabia nomear. Direito. Justiça, talvez. Ou vingança. Às vezes as duas coisas são parecidas demais para a gente distinguir. Comecei então a fazer minha investigação particular. Descobri que a festa seria no Clube Recreativo do bairro Funcionários. Um lugar chique que eu conhecia por fora, mas nunca tinha entrado. Passei lá várias vezes, sempre de longe, observando o movimento, as entradas, as saídas. O salão principal dava para a rua. Tinha umas janelas grandes de vidro. Perfeito para quem quisesse observar de fora. Também descobri, através das redes sociais de conhecidos em comum, detalhes da festa. Ia ter cerimônia às 4 da tarde, seguida de coquetel e jantar. A Patrícia tinha escolhido um vestido de mais de R$ 3.000. O mesmo valor que eu gastava de aluguel em 2 meses. O buquê era de orquídeas brancas importadas. A decoração toda em tons de dourado e branco. Porque combina com a sofisticação do casal, segundo postou a organizadora da festa. Mas o que mais me chamou a atenção foi descobrir que eles tinham contratado um fotógrafo profissional para fazer a cobertura completa. Um tal de Bruno, que tinha uma página no Instagram cheia de casamentos de gente rica. Pensei, se eles querem uma festa tão documentada assim, então que seja bem documentada mesmo. Foi numa quinta-feira, 2 semanas antes do casamento, que eu tive a ideia. Estava vendo televisão quando passou uma reportagem sobre uma mulher que tinha descoberto a traição do marido através das redes sociais. Ela tinha criado perfis falsos, se passado por outras pessoas, juntado provas durante meses e, no final, expôs tudo publicamente. O repórter estava falando sobre justiça digital e como a internet tinha virado um tribunal. Naquela noite eu não consegui dormir. Ficei deitada na cama, ouvindo o barulho dos carros passando na rua. E uma ideia foi tomando forma na minha cabeça. Uma ideia que me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Se o Rodrigo e a Patrícia queriam me apagar da história, se queriam fingir que eu tinha morrido, então que descobrissem o que uma morta podia fazer. No dia seguinte fui até a lan house do seu Antônio, ali perto do mercado. Seu Antônio, o senhor pode me ajudar a criar um desses perfis no Instagram? Ele me olhou por cima dos óculos, curioso. Claro, Dona Maria, mas a senhora não tem computador em casa, não? Expliquei que queria fazer uma surpresa para o pessoal. Da igreja, criar um perfil para postar fotos dos nossos encontros. Mentira, claro. Mas o seu Antônio não precisava saber. Criei o perfil com o nome de Ana Santos, coloquei uma foto de uma mulher de costas que encontrei na internet e comecei a seguir todas as pessoas que eu sabia que estariam no casamento. Parentes, amigos, colegas de trabalho do Rodrigo, amigas da Patrícia. Aceitar solicitações de desconhecidos é uma coisa que as pessoas fazem automaticamente hoje em dia. Ninguém nem verifica direito quem é. Durante uma semana fiquei só, observando, curtindo algumas fotos, fazendo comentários bobos para parecer uma pessoa normal. Aprendi a usar aqueles negócios de stories, de direct, todas essas funções que para mim eram completa novidade. A tecnologia que eu sempre evitei por achar complicada demais, agora virou minha aliada. Foi então que comecei a descobrir coisas interessantes. A Patrícia postava todo dia foto da preparação do casamento, mas também postava coisas estranhas. Fotos em restaurantes caros com um homem que definitivamente não era meu filho. Fotos em lugares que ela marcava como trabalho, mas que pelo fundo pareciam mais apartamentos ou hotéis. E sempre nos horários que eu sabia que o Rodrigo estava trabalhando. Uma tarde, ela postou uma foto num spa, fazendo massagem, marcada como merecendo esse mimo depois de um dia difícil no escritório.
Só que a conversa no grupo da igreja tinha me informado que naquele mesmo dia, o Rodrigo tinha faltado no trabalho para acompanhar ela numa consulta médica importante. Se ela estava no spa, onde é que ele estava? Comecei a juntar peças do quebra-cabeça, screenshots, prints de conversas que apareciam por acaso nos stories, fotos com localizações estranhas. A cada dia que passava, minha suspeita crescia. A Patrícia não estava apenas tirando meu filho de mim. Ela estava enganando ele também. Na semana do casamento, fiz minha última visita à doutora Karina. Levei uma pasta cheia de papéis, prints, anotações, datas e horários que tinha juntado. Doutora, se uma pessoa tivesse provas de que uma noiva tá traindo o noivo, seria crime ela mostrar essas provas no dia do casamento? A advogada abriu a pasta, olhou alguns papéis e me encarou. Séria. Dona Maria, a senhora sabe que isso aqui pode causar um escândalo terrível, né? Concordei com a cabeça. E a senhora tem certeza de que quer fazer isso? Pensei no meu filho me chamando de problema, na Patrícia dizendo que eu tinha morrido, nos 3 meses de sofrimento que passei. Tenho sim, doutora. Tenho certeza absoluta. Então, não é crime não. Expor a verdade nunca é crime. Principalmente quando essa verdade pode impedir que uma pessoa cometa um erro que vai arruinar a vida dela. Ela fechou a pasta e me devolveu. Mas a senhora precisa estar preparada para as consequências. Isso vai virar um furacão. Saí do escritório dela com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em 3 meses, eu sorri de verdade. Não era maldade. O que eu estava sentindo era justiça. Era amor de mãe protegendo o filho, mesmo que ele não soubesse disso ainda. O casamento seria no sábado. Na sexta-feira à noite, eu preparei tudo o que ia precisar. As fotos impressas em papel fotográfico de boa qualidade, os prints organizados em ordem cronológica e uma faixa que mandei fazer numa gráfica com a seguinte frase: Rodrigo, sua mãe que você matou tem um presente de casamento para você. Dormi como um anjo naquela noite. Pela primeira vez em 3 meses, dormi em paz. O dia 15 de dezembro amanheceu ensolarado, daqueles dias de verão em Belo Horizonte, que fazem a gente pensar que Deus tá de bom humor. Acordei às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez com uma energia que não sentia há meses. Tomei um banho caprichado, passei creme hidratante cheiroso, escolhi minha roupa com cuidado. Um vestido preto elegante que tinha guardado há anos, sapatos confortáveis para caso precisasse correr, e uma bolsa grande o suficiente para carregar tudo que havia preparado. Enquanto tomava café, organizei mentalmente cada detalhe do meu plano. A cerimônia começaria às 4 da tarde, mas eu sabia que os noivos chegariam por volta das 13h30 para as fotos externas. Esse seria o momento perfeito. Quando tivesse mais gente chegando, mais movimento, mais testemunhas. Porque o que eu ia fazer não era para ser escondido. Muito pelo contrário. Às 2 da tarde, peguei o ônibus para o centro da cidade. Durante o trajeto, fiquei olhando as pessoas, as famílias, as crianças no colo das mães e pensei em como a vida pode mudar de uma hora para outra. 3 meses atrás, eu estava planejando ajudar no casamento do meu filho. Hoje, estava indo destruir esse casamento. Mas não sentia remorso. Sentia que estava fazendo o certo. Cheguei no clube recreativo às 3 horas. O movimento já estava intenso. Funcionários arrumando as últimas coisas, floristas ajeitando arranjos na entrada, garçons testando equipamentos de som. Me posicionei do outro lado da rua, embaixo de uma árvore, com visão perfeita de toda essa entrada principal. De longe parecia só uma senhora esperando o ônibus. Ninguém desconfiaria de nada. Os primeiros convidados começaram a chegar às 13h15. Reconheci vários rostos. Colegas de trabalho do Rodrigo, amigas da Patrícia, alguns parentes distantes que não via há anos.
Cada pessoa que entrava era mais um punhal no meu coração, porque eram pessoas que me conheciam, que sabiam que eu existia, mas que estavam ali participando da farsa de que eu tinha morrido. Às 3:30 em ponto, chegou o carro dos noivos. Um Civic branco decorado com fitas douradas, dirigido pelo primo da Patrícia. Meu filho saiu primeiro, lindo no terno azul marinho, cabelo cortado e barba feita. Por um segundo, meu coração amoleceu. Ele estava tão bonito, tão feliz, que quase me deu vontade de desistir de tudo e ir embora. Quase. Mas aí desceu a Patrícia, e toda a raiva voltou. Vestido branco caríssimo, cabelo preso num coque sofisticado, sorriso falso de princesa. Ela cumprimentou os convidados como se fosse a dona do mundo. Posou para as fotos como uma atriz de cinema. E o pior, vi quando ela olhou para o celular e deu uma risadinha, digitando alguma coisa rapidinho. No dia do próprio casamento, ela estava mexendo no telefone, provavelmente falando com o amante. O fotógrafo, aquele Bruno que eu tinha pesquisado, começou a fazer as fotos externas. Rodrigo e Patrícia posando de mãos dadas, ela com o buquê, ele ajeitando o véu dela. Parecia um conto de fadas, e talvez fosse mesmo. Daqueles contos antigos onde a princesa não é mocinha coisa nenhuma. Foi nesse momento que saí da minha posição. Atravessei a rua devagar, tirando da bolsa a primeira parte do meu arsenal. Uma folha A4, com uma foto grande da Patrícia, beijando outro homem num restaurante, com data e horário bem visíveis. Caminhei em direção ao grupo como se fosse uma convidada atrasada chegando para parabenizar os noivos. "Rodrigo!" gritei alto o suficiente para todo mundo ouvir. "Meu filho querido!" O efeito foi imediato. O sorriso do meu filho sumiu. A cara da Patrícia ficou branca. E todos os convidados se viraram para ver quem estava gritando. O fotógrafo até abaixou a câmera, confuso com a interrupção. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Rodrigo perguntou, a voz baixa, mas carregada de raiva. "Eu vim trazer um presente de casamento para vocês." Respondi, levantando a foto para que todo mundo pudesse ver. "Achei que vocês gostariam de ver como a noiva passa o tempo livre dela." O silêncio que se fez foi ensurdecedor. As pessoas se aproximaram curiosas, tentando ver o que eu estava mostrando. Ouvi alguns murmúrios. "Nossa, que mulher é essa? Não é a mãe do Rodrigo que tinha morrido? Que foto é essa que ela está segurando?" Patrícia tentou agarrar o papel da minha mão. "Seu louca, sai daqui agora!" Mas eu fui mais rápida. Levantei a foto ainda mais alto e comecei a falar bem alto. "Pessoal, eu sou Maria Aparecida, mãe do Rodrigo. Eu não morri, como essa aí tá espalhando por aí. Eu fui expulsa da vida do meu filho por essa mulher que vocês acham que conhecem." Minha voz estava saindo firme, clara, sem tremor. "E eu vim aqui hoje porque descobri umas coisinhas sobre a noivinha que acho que todo mundo deveria saber." "Mãe, para com isso!" Rodrigo gritou, tentando se aproximar de mim. Mas os convidados estavam se aglomerando, curiosos, e ele não conseguia passar. "Esta foto aqui", continuei, agitando-te o papel, "foi tirada terça-feira passada, às 2 da tarde, no restaurante Amite, na Savassi. A Patrícia estava lá com um homem que definitivamente não é meu filho, beijando na boca dele, bem agarradinha." As pessoas começaram a murmurar mais alto, algumas tirando os próprios celulares para fotografar a situação. "Isso é mentira! Essa mulher tá inventando!" Patrícia gritou, mas a voz dela estava trêmula. "Rodrigo, chama a segurança!" "Ah, é mentira?" Sorri e tirei da bolsa mais uma foto. "Então explica essa aqui, do mesmo dia, 2 horas depois. Vocês dois entrando no Comfort Hotel da Antônio Carlos.
Que reunião de trabalho interessante, né? Agora o barulho era maior. Os convidados estavam claramente divididos entre constrangimento e curiosidade mórbida. Alguns tentavam acalmar a situação. Outros estavam adorando o drama. O fotógrafo, esperto, tinha voltado a tirar fotos. Ele sabia que aquilo ali ia dar uma história e tanto. E não para por aí não, gente. Continuei, tirando mais papéis da bolsa. Porque a nossa querida Patrícia tem encontrado esse mesmo homem há mais de 6 meses. Olha só que dedicação. Toda terça e quinta-feira, sempre no mesmo horário, sempre nos mesmos lugares. Mostrei uma sequência de fotos que provavam o caso dela. Enquanto meu filho trabalhava feito um condenado para pagar um casamento de 30 mil reais, ela estava se divertindo com o namoradinho. Chega! Rodrigo finalmente conseguiu chegar perto de mim e tentou pegar os papéis da minha mão. Você tá maluca! Isso é perseguição! Eu vou chamar a polícia. Chama mesmo, filho! Respondi, olhando direto nos olhos dele. Chama a polícia. Para eles verem essas provas todas que eu juntei durante semanas. Chama para eles investigarem se eu tô mentindo ou não. Me virei para a Patrícia, que estava choramingando no canto. Ou melhor, pergunta para sua noivinha aí se ela quer explicar quem é o Ricardo, o cara das fotos. Quando falei o nome do amante, a Patrícia deu um pulo e arregalou os olhos. Ela não sabia que eu tinha descoberto até o nome do cara. Como você... De onde você tirou? Ela gaguejou. Redes sociais, querida. Essa coisa que vocês jovens usam tanto para se exibir. Vocês postam cada detalhe da vida de vocês, que fica fácil investigar tudo. Tirei da bolsa mais um papel. O Ricardo trabalha na mesma empresa que você, é casado, tem 2 filhos pequenos. E pela conversa que vocês tiveram ontem no WhatsApp, que ele postou sem querer no status dele, vocês estão planejando fugir juntos depois do casamento. Ela ia pegar o dinheiro dos presentes e sumir, Rodrigo. Nessa altura, o tumulto estava formado. Alguns convidados indignados, outros tentando acalmar os ânimos, funcionários do clube sem saber o que fazer. E no meio de tudo, meu filho parado, que nem uma estátua, olhando para a Patrícia como se não a conhecesse. Fala alguma coisa, ele disse para ela, a voz saindo baixa, quebrada. Fala que isso tudo é mentira. Patrícia olhou ao redor, viu todas aquelas pessoas esperando uma resposta, viu as fotos na minha mão, viu que não tinha como negar mais nada. E aí fez a única coisa que uma pessoa covarde faz quando é encurralada. Começou a chorar e saiu correndo. Patrícia! Rodrigo gritou atrás dela, mas ela já tinha entrado no carro e mandado o primo acelerar. O Civic branco sumiu na rua, levando junto o vestido de 3 mil reais e os sonhos de casamento do meu filho. O que sobrou foi o silêncio mais constrangedor que já presenciei na vida. 200 pessoas vestidas de festa, paradas na calçada, olhando para mim e para o Rodrigo como se a gente fosse bichos de circo. O fotógrafo continuava clicando, porque ele sabia que aquelas fotos iam valer mais que qualquer álbum de casamento. Normal. Rodrigo se virou para mim, e nos olhos dele vi uma mistura de raiva, dor, confusão e algo que não consegui identificar na hora, mas que depois percebi que era gratidão. Ele não falou nada, só ficou me olhando, como se estivesse tentando entender quem era aquela mulher que tinha acabado com o casamento dele, mas talvez tivesse salvado a vida dele. Filho, comecei a falar, mas ele levantou a mão. Não. Agora, não. Ele olhou para os convidados, para as fotos espalhadas no chão, para toda aquela confusão. Todo mundo pode ir embora. Não vai ter casamento hoje. As pessoas começaram a se dispersar aos poucos, muitas falando entre si, outras me encarando, como se eu fosse o demônio em pessoa,
outras como se eu fosse uma heroína. Eu continuei parada ali, segurando minha bolsa, vendo meu filho juntar os pedaços da própria dignidade. Quando quase todo mundo tinha ido embora, ele se aproximou de mim. "Como você sabia?" perguntou. "Instinto de mãe", respondi. "E redes sociais?" Pela primeira vez em 3 meses, meu filho quase sorriu. Nos dias que se seguiram ao que ficou conhecido como o casamento que não aconteceu, minha casa virou um verdadeiro centro de operações. O telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, parentes curiosos querendo saber os detalhes, vizinhas oferecendo apoio e principalmente outras mães contando histórias parecidas. Parece que eu tinha tocado numa ferida nacional. Noras que afastam sogras, filhos que escolhem mulheres manipuladoras, famílias destroçadas por pessoas interesseiras. O Rodrigo não falou comigo por uma semana inteira depois do acontecido. Eu respeitei o silêncio dele, porque sabia que precisava de tempo para processar tudo. Deve ser difícil descobrir que a pessoa que você ia casar é uma mentirosa. E pior ainda, descobrir que sua mãe, que você humilhou e expulsou de casa, estava certa o tempo todo. O orgulho machuca mais que qualquer ferida física. Foi numa quinta-feira à noite, 8 dias depois do episódio no clube, que ele apareceu na minha porta. Eu estava vendo novela quando ouvi a campainha. Pelo vidro fosco, reconheci a silhueta dele na varanda. Meu coração disparou, mas me forcei a andar, devagar até a porta. "Oi, mãe", ele disse quando abri, e a voz dele estava diferente, mais humilde, mais quebrada. "Oi, filho, quer entrar?" Ele assentiu e entrou na sala onde tudo tinha começado 3 meses antes. Se sentou no mesmo sofá, mas dessa vez parecia menor, mais frágil. Eu fiz café sem perguntar se ele queria. Mãe sempre sabe quando precisa fazer café. Eu conversei com ela, ele disse quando voltei com as xícaras. "Com a Patrícia." Não respondi nada, só esperei ele continuar. Ela confessou tudo. O caso com o Ricardo, os planos de pegar o dinheiro dos presentes, tudo. Ele mexeu o café devagar, olhando para a xícara como se fosse encontrar respostas lá dentro. "E sabe o que mais me doeu? Não foi nem a traição em si. Foi descobrir que você tentou me avisar várias vezes e eu não quis ouvir." Lembrei das vezes que tentei conversar com ele sobre minha desconfiança em relação a Patrícia. Como ele sempre me cortava, dizendo que eu era ciumenta, possessiva, que não aceitava ver ele feliz. Como ele escolheu acreditar nela ao invés de mim. "Filho, você estava apaixonado. É normal não enxergar os defeitos de quem a gente ama." "Não, mãe. Não era só paixão. Era comodidade." Ele levantou os olhos e me encarou. "A Patrícia me dava a desculpa perfeita para me afastar de você. Sabe por quê? Porque era mais fácil concordar com ela do que admitir que eu estava me sentindo sufocado mesmo." Essas palavras me acertaram como um soco. "Sufocado por mim?" "É. E eu sei que é uma merda falar isso, mas é a verdade." Ele passou a mão no cabelo, nervoso. "Depois que o pai morreu, você virou sua vida inteira em volta de mim. Tudo que você fazia era pra mim, por mim, pensando em mim. E isso é lindo da sua parte, mas também era pesado pra mim carregar." Fiquei quieta, processando o que ele estava dizendo. Parte de mim queria ficar brava, gritar que eu me sacrifiquei por ele, que dediquei minha vida inteira a ele. Mas outra parte, a parte mais madura, sabia que ele tinha razão. Quando a Patrícia apareceu falando que você era muito presente, que interferia demais, que não respeitava nosso espaço, foi como se ela tivesse colocado em palavras o que eu sentia, mas não conseguia falar. Ele bebeu um gole do café. "Só que ao invés de conversar com você sobre isso, eu preferi cortar relações. Foi mais fácil."
E por que você não falou isso comigo antes, filho? Por que chegou no ponto de me humilhar daquele jeito? Rodrigo suspirou fundo. Porque eu sabia que ia te magoar. E porque a Patrícia me convenceu de que você nunca ia entender, nunca ia mudar. Ela dizia que a única solução era o corte total. Ele balançou a cabeça. Eu fui um idiota, mãe. Um idiota manipulado que machucou a pessoa que mais me ama no mundo. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era alívio. Era o meu filho voltando para mim. Não do jeito que era antes, mas de uma forma nova, mais madura. E agora? Como é que fica a gente? Perguntei. Agora eu quero reconstruir nossa relação, mas de uma forma diferente, mais equilibrada. Ele se inclinou para frente. Eu preciso da minha mãe na minha vida. Mas você também precisa ter sua própria vida. A gente precisa aprender a se relacionar como adultos. Nós conversamos até tarde naquela noite. Ele me contou como tinha sido horrível descobrir as mentiras. Da Patrícia, como se sentia enganado e humilhado. Eu contei para ele como foram aqueles 3 meses de sofrimento. Como eu quase enlouqueci de saudade e tristeza. Conversamos sobre os erros dos 2 lados, sobre como construir uma relação mais saudável dali para frente. Mas a história não acabou aí. Na verdade, o melhor ainda estava por vir. 3 semanas depois do casamento que não aconteceu, eu estava no supermercado fazendo compras quando uma mulher se aproximou de mim no corredor dos laticínios. Desculpa incomodar, mas você não é a Maria Aparecida, aquela mãe que desmascarou a nora no casamento? Eu confirmei, meio sem graça. Minha história tinha virado lenda urbana na cidade. Todo mundo conhecia alguém que estava lá no dia. Eu queria te agradecer, ela continuou. Meu nome é Sandra, e eu tô passando por uma situação parecida com meu filho. A namorada dele tá tentando me afastar da família também, inventando que eu sou ciumenta, possessiva. Vendo sua coragem, eu resolvi investigar ela também. E aí? Descobriu alguma coisa? Sandra sorriu. Descobri que ela tem dívidas enormes no nome, que já deu golpe em 2 namorados anteriores e que tá só interessada no dinheiro do meu filho. Ela pegou na minha mão. Se você não tivesse feito o que fez, eu nunca teria tido coragem de investigar. Você me inspirou a lutar pela minha família. Essa não foi a única. Nas semanas seguintes, recebi dezenas de mensagens, cartas, visitas de mulheres que passavam por situações parecidas. Mães que tinham sido afastadas dos filhos por noras manipuladoras, sogras que desconfiavam das noras, mas não tinham coragem de agir. Mulheres que queriam saber como eu tinha feito minha investigação. Foi aí que tive uma ideia. Se eu tinha passado por isso e conseguido resolver, se outras mulheres estavam passando pelo mesmo problema, por que não ajudar? Procurei a doutora Karina e propus criar um grupo de apoio informal, onde mães pudessem compartilhar experiências e, quando necessário, investigar suspeitas sobre noras problemáticas. Dona Maria, a senhora quer virar detetive particular? Ela riu quando expliquei minha ideia. Não, doutora. Eu quero ser uma mãe ajudando outras mães. E se no processo a gente descobrir umas verdades inconvenientes sobre certas pessoas, melhor. Ainda. O Grupo das Mães Vigilantes, nome que a gente adotou meio de brincadeira, começou com 5 mulheres se reunindo na minha sala uma vez por semana. Em 2 meses, éramos 20. Em 6 meses, 50. Mulheres de todas as idades, todas as classes sociais, unidas pelo amor aos filhos e pela determinação de não deixar pessoas mal-intencionadas destruírem suas famílias. A gente desenvolveu métodos, criou protocolos de investigação, montou uma rede de contatos que incluía desde faxineiras de hotéis até funcionários de cartórios.
Descobrimos casos de bigamia, golpes financeiros, falsidade ideológica e ajudamos dezenas de famílias a se livrarem de pessoas que só queriam se aproveitar delas. O mais incrível é que a história do meu casamento desmanchado virou case de sucesso. Começaram a me chamar para dar palestras, para falar em programas de rádio, para escrever artigos sobre relacionamentos tóxicos e manipulação familiar. Eu, uma dona de casa aposentada de 62 anos, virei referência nacional em desmascarar noras golpistas. Rodrigo, no começo, ficou meio constrangido com minha fama. "Mãe, você virou celebridade por causa do meu casamento frustrado", ele reclamava. Mas quando viu a quantidade de famílias que conseguimos ajudar, quando entendeu que nossa história ruim tinha virado força para fazer o bem, ele mudou de opinião. "Sabe, o que mais me orgulha em você, mãe?" Ele me disse num domingo, almoçando na minha casa. Tradição que retomamos, mas agora com limites saudáveis estabelecidos. Você transformou sua dor em propósito. Ao invés de ficar se lamentando pelo que aconteceu, você usou a experiência para ajudar outras pessoas. Sorri para ele, meu filho lindo, que quase perdi para uma golpista, mas que consegui salvar a tempo. É que eu aprendi uma coisa, filho. A dor só vale a pena quando serve para alguma coisa. E a minha serviu para mostrar que mãe que ama não desiste. Nunca. Nem quando o próprio filho pede para ela desaparecer. 1 ano depois do dia que mudou nossas vidas para sempre, eu estava na cozinha preparando o almoço de domingo quando Rodrigo chegou com uma novidade que quase me fez derrubar a panela de feijão no chão. "Mãe, eu tenho uma coisa para te contar", ele disse, sentando na mesa da cozinha com aquele jeito de quem tem segredo guardado. "Fala logo, filho, que você tá me deixando nervosa", respondi, mexendo o refogado e tentando disfarçar a ansiedade. Depois de tudo que passamos, qualquer "tenho que te contar" me dava frio na barriga. Eu conheci uma pessoa, uma mulher. Ele parou, esperando minha reação. Meu primeiro impulso foi ficar tensa, porque a ferida da Patrícia ainda estava cicatrizando. Mas respirei fundo e me forcei a manter a calma. "Conta mais." O nome dela é Fernanda. Ela trabalha na biblioteca da faculdade onde eu faço o curso de especialização. A gente se conheceu há 3 meses, mas eu quis ter certeza do que eu sentia antes de falar com você. Ele sorriu de um jeito que não via há muito tempo. "Mãe, eu acho que estou apaixonado de verdade dessa vez." Sentei na cadeira ao lado dele, secando as mãos no pano de prato. "E como ela é?" Ela tem 32 anos, é formada em biblioteconomia, mora sozinha num apartamento pequeno, mas aconchegante. Não tem redes sociais. Imagina só, alguém da nossa idade que não fica se exibindo na internet. Ele riu e eu ri junto, lembrando de como as redes sociais tinham sido fundamentais para desmascarar a Patrícia. "E mãe, ela quer conhecer você. Na verdade, ela fez questão de falar que qualquer relacionamento sério dela incluiria respeitar a família do namorado." Meu coração se aqueceu quando ouvi isso, mas mantive a prudência que aprendi com a experiência anterior. "Que bom, filho! Quando vocês querem que eu conheça ela?" "Na verdade, eu pensei em trazer ela aqui domingo que vem, se você topar. Nada formal, só um almoço em família mesmo." Concordei, mas naquela semana fiquei agitada que nem uma adolescente antes do primeiro encontro. Limpei a casa 3 vezes, planejei o cardápio como se fosse receber a rainha da Inglaterra e, confesso, ativei minha rede de investigação informal para saber mais sobre a tal Fernanda. A Conceição, que trabalha na reitoria da UFMG, conseguiu informações básicas. Fernanda Silva Santos, 32 anos, funcionária concursada há 8 anos, histórico limpo, nunca teve problemas disciplinares.
As colegas falam bem dela. Dizem que é discreta, estudiosa, meio tímida. A Marlene, que tem uma amiga que frequenta a mesma academia que a Fernanda, trouxe mais detalhes. Ela vai na missa de domingo na igreja do bairro. Cuida da mãe que tem diabetes. Nunca ninguém viu ela com homem nenhum até agora. No domingo, marcado, caprichei no almoço. Frango assado com batata doce, arroz com pequi, feijão tropeiro, couve refogada e de sobremesa, pudim de leite condensado. Rodrigo chegou pontualmente ao meio-dia com ela. E minha primeira impressão foi de alívio total. Fernanda era o oposto completo da Patrícia. Onde a ex-nora era exuberante, ela era discreta. Onde a outra se vestia para chamar atenção, ela usava roupas simples, mas elegantes. Onde a Patrícia falava alto e se impunha, a Fernanda tinha voz suave e jeito respeitoso. Dona Maria, muito prazer. Ela disse, me cumprimentando com um abraço carinhoso. O Rodrigo fala tanto da senhora que eu sinto que já te conheço. Durante o almoço, observei cada detalhe do comportamento dela. Como elogiou sinceramente a comida, como perguntou sobre minhas plantas da varanda, como riu das histórias do Rodrigo criança que contei. Não vi falsidade, não vi interesse além do genuíno. Ela parecia realmente interessada em me conhecer, em fazer parte da nossa família. Dona Maria, ela disse na hora da sobremesa. Eu sei da história que vocês passaram com a situação anterior. E eu queria que a senhora soubesse que eu respeito muito a relação entre mãe e filho. Minha própria mãe é minha melhor amiga. Então, eu entendo a importância disso. Foi nesse momento que soube. Essa era diferente. Não só pelas palavras, mas pelo jeito como olhava para o Rodrigo, como tratava a nossa casa, como me incluía naturalmente nas conversas. Não havia competição, não havia tentativa de me afastar. Havia respeito. Nos meses seguintes, Fernanda se tornou presença constante em nossas vidas, mas de forma equilibrada. Ela vinha para os almoços dominicais, participava das conversas, ajudava na cozinha quando eu deixava, mas também respeitava quando eu e Rodrigo precisávamos conversar sozinhos. Nunca tentou se intrometer em assuntos que não eram dela. Um dia, 6 meses depois daquele primeiro almoço, ela veio me visitar sozinha. Era uma quinta-feira à tarde. Eu estava regando as plantas quando ela apareceu na varanda. Dona Maria, posso conversar com a senhora? Claro, filha. Quer um cafezinho? Sentamos na cozinha e ela ficou quieta por um momento, mexendo nervosamente nas mãos. Eu queria pedir sua bênção para uma coisa. Ela disse finalmente. Meu coração acelerou. Que é, Fernanda? Eu e o Rodrigo estamos pensando em morar juntos. Não casar ainda porque a gente quer ter certeza absoluta. Mas dividir um apartamento, construir uma vida juntos, devagar. Ela me encarou. Mas eu não queria fazer isso sem que a senhora aprovasse. Sua opinião é muito importante para ele. E para mim também. Fiquei emocionada com o respeito dela. Com a forma como me incluía nas decisões importantes da vida do meu filho. Era o oposto total do que tinha vivido com a Patrícia. Fernanda, você é uma menina maravilhosa. Se vocês acham que é a hora, eu apoio completamente. Peguei na mão dela. E obrigada por me consultar. Isso significa muito para mim. Ela sorriu, aliviada. A senhora é como uma segunda mãe para mim, Dona Maria. Eu jamais faria alguma coisa que pudesse magoar a senhora ou afetar nossa convivência. Naquele momento, com as mãos da Fernanda nas minhas, entendi que Deus tinha compensado toda a dor que passei. Tinha tirado da vida do meu filho uma mulher que só queria destruir nossa família e colocado uma que queria fazer parte dela de verdade. Hoje, 2 anos depois do casamento que não aconteceu,
Nossa vida encontrou um equilíbrio que eu nunca imaginei ser possível. Rodrigo e Fernanda moram juntos num apartamento a 10 minutos da minha casa. Eles vêm almoçar todo domingo, mas também têm sua privacidade respeitada durante a semana. Quando preciso de alguma coisa, sei que posso contar com eles, mas não dependo deles para ser feliz. Minha vida também mudou completamente. O grupo das Mães Vigilantes virou uma ONG registrada, que já ajudou mais de 300 famílias a identificarem e se livrarem de relacionamentos abusivos e golpes sentimentais. Dou palestras em escolas, universidades, grupos de mulheres. Virei referência nacional em identificação de relacionamentos tóxicos. Semana passada, recebi uma carta de uma mãe de São Paulo que conseguiu salvar o filho de um golpe graças às técnicas que ensinamos. Dona Maria, ela escreveu, você não imagina quantas famílias a senhora salvou ao ter coragem de enfrentar aquela situação. A senhora é um exemplo de que mãe que ama não desiste nunca. E é isso mesmo. Não desisti. Quando meu próprio filho me disse que o maior presente para o casamento dele seria eu desaparecer da família, eu podia ter me conformado, podia ter me escondido, podia ter chorado em silêncio até morrer de tristeza. Mas não fiz isso. Lutei, investiguei, descobri a verdade e transformei a dor mais profunda da minha vida na força para ajudar outras pessoas. Ontem, Rodrigo e Fernanda vieram jantar aqui em casa. E no final da noite, quando estávamos tomando café na varanda, meu filho me olhou de um jeito especial. Mãe, eu preciso te pedir desculpa mais uma vez. Não só pelo que eu falei naquele dia, mas por ter demorado tanto tempo para perceber que tipo de pessoa a Patrícia era. Você tentou me avisar e eu não quis ouvir. Filho, você já me pediu desculpa 1000 vezes. Chega. Não, deixa eu falar. Ele segurou minha mão. Se você não tivesse feito o que fez naquele dia, eu teria casado com uma golpista. Perdido meu dinheiro, minha dignidade e, principalmente, teria perdido você para sempre. Você me salvou de mim mesmo. Fernanda concordou sorrindo. Dona Maria, o que a senhora fez foi ato de amor. Amor de mãe que não mede consequências quando se trata de proteger o filho. Olhei para eles dois, meu filho que quase perdi e a mulher que Deus colocou na vida dele para fazer ele feliz de verdade, e senti uma paz que não cabia no peito. Vocês sabem o que eu aprendi com tudo isso? Perguntei. Aprendi que às vezes a gente precisa ser cruel para ser bondoso, precisa magoar para curar, precisa destruir algo ruim para construir algo bom. Sorri para eles e aprendi que mãe nunca desiste. Mesmo quando o filho pede para ela sumir, ela fica, ela luta, ela protege. Porque é isso que mãe faz. Hoje, quando conto minha história para as pessoas, sempre termino com a mesma frase. Se sua intuição de mãe tá dizendo que tem algo errado, investigue. Se seu filho está sendo manipulado por alguém, lute por ele. E se te disserem que você é o problema, desconfie. Porque quem ama de verdade não pede para você sumir da vida dele. Quem ama inclui, não exclui. A dor daquele dia no meu sofá, quando ouvi as palavras mais cruéis da minha vida, se transformou na maior vitória da minha existência. Não só recuperei meu filho, como salvei ele de uma vida de mentiras. E ainda por cima virei instrumento para salvar centenas de outras famílias. Às vezes, Deus permite que a gente passe pela tempestade mais violenta, para depois nos dar o arco-íris mais bonito. E foi exatamente isso que aconteceu comigo.